Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais um vídeo respondendo uma pergunta. Dessa vez respondo o questionamento do Newton Júnior, aqui membro deste canal. Lembrando a todos vocês que você já pode ser membro aqui do nosso canal de teologia e nós estamos aqui dando uma espécie aí de recompensa para quem é membro, respondendo os questionamentos daqueles que são membros e mandam aqui comentários nos vídeos, tá bom? É uma forma que a gente tem de agradecer o fato de você nos apoiar. Então, o Newton Júnior está dizendo o seguinte: Fernando, se só há uma morte e um só julgamento, como o ser humano pode ir para o Hades, lugar de tormento, antes do juízo final, lago de fogo? Pessoal, aqui a questão parece que é uma só, mas tem diversos pontos diferentes. Então, vamos lá por partes, tá bom? Eu separei aqui 3 textos bíblicos para a gente ler e poder discorrer sobre esse assunto sem me delongar demais, para que a coisa não fique um pouco aí solta, tá bom? Vamos tentar deixar tudo bem amarradinho, bem preso aqui o tema. Vamos ler primeiro o texto mais famoso da Bíblia, que é João 3,16, e aí eu vou ler também o 17, o 18, tá bom? Vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Pessoal, então aqui nós temos um texto que está dizendo um princípio, uma verdade aqui que é elementar na fé cristã, que é de que Cristo não veio para julgar. Cristo veio justamente para dar uma absolvição a um determinado grupo de pessoas. Então você veja, a vinda do Filho unigênito de Deus ao mundo vem para salvar. Salvar a quem? A aqueles, está aqui no verso 18, a aqueles que creem em seu nome. E aqui no texto está dizendo que quem não crê já é condenado. Então vamos aqui lembrar do significado dos termos, tá bom? Primeiro, quando nós falamos de juízo, julgamento, nós estamos falando de uma análise de prós e contras. Uma análise de acusações e de defesas. E após essa análise é emitido um veredito. E esse veredito, optando pela condenação, há então aí a penalidade, tá bom? Não podemos esquecer do significado dos termos. Porque quando nós falamos não haverá condenação, o que é condenação? Condenação não é o mesmo que julgamento, tá? Quando diz que aquele que crê em Jesus não será condenado, significa o quê? Que há contra essas pessoas acusações. Há acusações. Contra os filhos de Deus há acusações, sim, porque inclusive há um grande acusador, que é o diabo. Então, contra os filhos de Deus pesam acusações, mas essas acusações não vingarão em condenação. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso advogado. Ou seja, a nossa defesa no juízo é feita pela palavra, pelo verbo, pelo logos, pelo Filho do Deus vivo. E ele, obviamente, ele sempre é vencedor nos embates que ele trava. Então aqui nós sabemos que, em primeiro lugar, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos para o nosso segundo texto aqui. Então agora eu vou ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no verso 6, diz assim: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. E no verso 8, o apóstolo continua: Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Então aqui, algumas pessoas ao ler esse texto podem ter a impressão de que vida eterna, que é a palavra que o apóstolo está utilizando, ele considerar vida eterna. Algumas pessoas podem ter nesse texto uma sensação de salvação, vida eterna, estando relacionado
única e diretamente à caridade, bons atos, boas ações. Isso é mentira. Inclusive, o evangelho de Paulo, o tempo todo que ele prega, como ele mesmo diz que é o evangelho de Cristo, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo sempre nos traz a memória de que Cristo é a porta, de que Cristo é o único caminho. O que nós temos que entender é que a fé cristã, ela sempre, sendo verídica, ela sempre é expressa por meio de obras. As obras não nos salvam, mas elas evidenciam a nossa salvação, elas evidenciam a remissão dos nossos pecados, elas evidenciam que nós participamos do grupo sobre o qual não há nenhuma condenação. Então, quando nós lemos o texto e vemos Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, nós temos que nos lembrar de um outro ponto, segundo ponto que eu trago aqui nesse vídeo. Pessoal, nós brasileiros, principalmente, nós somos muito imediatistas. Então, sempre que a gente fala nesse tema, julgamento, condenação, salvação, juízo final, céu, inferno, o brasileirinho ele sempre pensa assim, meu amigo, eu não quero saber de nada, eu quero ir para o céu. Mas a gente tem que lembrar que na doutrina cristã, em todo o Novo Testamento, você encontra uma preocupação muito grande, inclusive das pregações do próprio Jesus Cristo, ou seja, da própria palavra, do próprio verbo. Ele sempre diz, não ajuntais tesouros na terra, mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde a traça não rói e o ladrão não rouba. Então, baseado nas pregações de Jesus, os apóstolos também vão pregar aquilo que o apóstolo Paulo vai padronizar sobre a palavra galardão. Galardão é justamente esse verso 6. A retribuição por parte de Yahvé a cada um segundo o seu procedimento. Pessoal, entrar no céu, ser salvo, gozar da vida eterna junto do Pai, é lógico, isso é a maior preocupação que nós devemos ter. Isso é o maior ganho de todos, isso vale mais do que qualquer tesouro, mas nós temos que pensar o seguinte, nós temos que ajuntar para nós tesouro no céu, ou como diz o apóstolo, brasas vivas. Nós temos que ajuntar para nós recompensas no céu. Porque, pense comigo, aqui nessa vida nós vivemos o quê? 80, 90 anos? Todos nós temos uma preocupação com a velhice, não temos? Por que você se preocupa com um plano de previdência, com aposentadoria privada, em saber quanto que é o teto do INSS? Por que você se preocupa com isso? Você já vai estar com 70 anos, você está preocupado com dinheiro? Sim, é claro que sim. Por quê? Porque eu vou viver minha velhice em que situação? Numa situação de muita carestia ou numa situação de muita bonança? Então nós temos essa preocupação, inclusive até mesmo porque na velhice a gente não vai poder trabalhar mais. Pessoal, no céu é assim. No céu você não vai trabalhar mais. Não vai ter evangelismo no céu. Não vai ter missões no céu. Não vai ter oração no céu. Você não vai precisar ficar orando, porque o trono de Yahvé vai estar na sua frente. Você fala com ele direto. Você no céu não vai precisar fazer novena, rezar terço. Não vai precisar fazer nada disso. Então, nós aqui nessa terra, nós estamos num momento onde nós estamos literalmente com a única oportunidade de nossas vidas de cuidar daquilo que viveremos na eternidade. E na eternidade há muito o que ganhar e há muito o que não ganhar também. Vamos lá, vamos para o nosso terceiro e último texto aqui. Quero ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Capítulo 12, nós temos 12:33. Mateus 12:33 diz assim: Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso, vos afirmo de que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será absolvido e pelas tuas palavras serás condenado.
Então isso aqui é o próprio Jesus pregando uma pregação muito importante, onde o mestre está dizendo que nós seremos absolvidos ou condenados pelas nossas palavras. Vamos entender do que se trata isso daqui. Se você olha esse capítulo e você lê o capítulo na sequência e não apenas pesca um versículo, como de certa forma eu fiz aqui, pesquei 3, 4 versículos, você verá que Jesus está conversando com fariseus, saduceus, com pessoas que estão ali com uma postura de hipocrisia. E essas pessoas estão querendo se mostrar como pessoas que têm boas falas, bons pronunciamentos, são pessoas, digamos assim, numa expressão correta nossa aqui hoje, são pessoas que são educadas, sensatas, pessoas assim que têm uma postura politicamente correta. E Jesus está dizendo que, olha, vocês precisam entender uma coisa. Se você tem um coração mau, o que você fala é mau. Se você tem um coração bom, o que você fala é bom. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então vocês são maus. Vocês estão se enganando achando que sendo maus, vocês vão falar coisas boas, porque estão recitando a religião judaica, porque estão recitando os salmos de Davi. Os salmos de Davi na boca de quem é mau se tornam uma pronúncia má, porque é pronunciado com ira, com desprezo, não é pronunciado para o bem. O cristianismo não é magia, onde você recita palavras mágicas e aquelas palavras operam nas hostes celestiais, não é isso. Então, quando Jesus diz, pelas tuas palavras serás absolvido, não é que você será absolvido pelo que você falou, mas aqui Jesus está dizendo, aquilo que vocês falam, seu próprio pronunciamento, aquilo que vocês têm pregado será a prova que contará contra vocês. Então, essa postura hipócrita de vocês, essa postura de mentira de vocês vai contar contra vocês mesmos, porque as suas palavras serão usadas contra vocês. Isso aqui, inclusive, é um princípio do direito, utilizado em todo mundo. Quando você ouve aquela expressão, a gente ouve até em filmes, né? Tudo que disser será usado, poderá ser usado contra você. Sim, porque pelas nossas palavras nós somos julgados. Última questão, respondendo aqui diretamente ao nosso amigo. O nosso amigo está perguntando o seguinte, ele está falando sobre o único julgamento, o dia do juízo final. Se há uma só morte e um só julgamento, como o ser humano pode ir para o Hades antes do juízo final? Pessoal, nós temos que entender o seguinte, o céu e o inferno, que nós chamamos vulgarmente, porque não é tecnicamente correto, mas eu vou explicar. O céu e o inferno são lugares temporários. Como assim? Vamos lá. Primeiro lugar, quando um cristão morre hoje, para onde ele vai? Ele vai para o céu. Não é assim? A gente fala popularmente assim, né? Ah, o cristão morreu, ele vai para o céu. E vai mesmo. Agora vamos pensar o seguinte. O céu é lugar de homens, de seres humanos? Não. O céu é lugar de espíritos. Até mesmo porque quando a gente fala céu, não está falando da nuvem, né? Você está falando de céu de um lugar espiritual, um lugar imaterial, para seres imateriais, como nós, quando morremos. Nos separamos do corpo, nos tornamos imateriais, espirituais. E sendo espirituais, habitamos na nossa morada espiritual, no céu, como a gente chama vulgarmente. Aqueles que morrem sem estarem inseridos em Cristo, sem serem parte do corpo de Cristo, eles vão para o céu? Não, porque eles não têm parte em Cristo. Eles vão para onde? Eles vão justamente para aquilo que nós chamamos de inferno. Porém, nós temos que nos lembrar que o ser humano não foi feito para habitar o céu. O ser humano foi feito para habitar a terra. Por isso, nas Escrituras, nós temos a descrição dos novos céus e nova terra. No julgamento, nós teremos não o julgamento dos santos para ver quem vai para o céu e o julgamento dos ímpios para ver quem vai para o inferno. Porque aqueles que morreram em Cristo, eles já estão salvos, não há a eles condenação, porque Jesus é o seu advogado.
Ou seja, aqueles que morrem em Cristo não serão condenados. Então, esse julgamento para eles não será um julgamento de temor, um julgamento de suspense. Vamos ver quem será absolvido e quem será condenado. Não, porque no dia do julgamento, os santos já estarão nos céus. E aqueles que estiverem vivos no momento da volta do nosso Senhor, o próprio apóstolo diz que imediatamente se encontrarão nos ares com os santos que estavam mortos, todos ressuscitados. Ou seja, o que é ressurreição, pessoal? Ressurreição é trazer à vida aquilo que está morto. O espírito não morre, então o espírito não ressuscita. Quando o apóstolo Paulo fala ressurreição lá na Epístola aos Filipenses, ele está falando de ressurreição do corpo. Então, nós temos que entender o seguinte, nós não habitaremos eternamente no céu. Nós habitaremos na nova terra, aquele plano primeiro de Adonai, que criou a terra perfeita e nessa terra colocou o Éden, e no Éden colocou um jardim, e no jardim colocou a coroa da criação, o homem. Então nós seremos reabilitados, a terra reabilitada, e lá viveremos eternamente, gozando do paraíso. E aqueles que morrem sem Cristo? Diz a Escritura que no final, lá em Apocalipse, diz a Escritura que no final, Cristo vencerá a besta, o falso profeta, e lançará a todos no lago de fogo e enxofre que queima eternamente. Então, na morte, falando agora numa linha temporal, né? Humanamente falando, quando você morre aqui em junho, julho de 2022, você vai para o céu ou para o inferno, numa habitação temporária. Porque após o julgamento, o dia do juízo final, haverá a eternidade no paraíso ou no inferno. Tá bom? Você que tem alguma dúvida, mande para nós como comentário aqui desse vídeo, seja membro do nosso canal, a gente vai responder aqui o máximo possível que nós conseguirmos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.